Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou te apresentar mais 6 estratégias para você lidar com pensamentos ansiosos. Eu vou te mostrar como a ciência respalda cada técnica e isso vai te proporcionar não apenas clareza, mas também a liberdade para moldar uma mente tranquila e autônoma. Prepare-se para uma transformação no seu relacionamento com a ansiedade. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. No último vídeo aqui do canal, eu compartilhei 5 estratégias para enfrentar a ansiedade. Hoje eu vou trazer mais 6 estratégias para te ajudar a trilhar um caminho de autonomia cognitiva. É fundamental que você saiba que essas 6 estratégias estão baseadas no protocolo de tratamento e intervenção para transtornos de ansiedade e depressão, e há um respaldo científico da eficácia desse modelo de tratamento. Sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça nas estratégias que vão modificar a forma como você encara a ansiedade. A primeira estratégia para lidar com o pensamento de ansiedade é: analise os custos-benefícios do pensamento. Entender os custos e os benefícios dos nossos pensamentos é crucial para promover mudanças positivas em nossa saúde mental. Eu vou usar um exemplo prático para ilustrar esse processo. Imagine que você tem o pensamento: preciso da aprovação das pessoas. Vamos pesar os custos e os benefícios desse pensamento e como ele afeta a ansiedade, a timidez e a autoestima. Quando nós pensamos preciso da aprovação das pessoas, nós estamos ativando uma crença que pode influenciar significativamente nossos sentimentos e nossos comportamentos. Os custos podem estar relacionados à ansiedade. Esse pensamento pode gerar ansiedade porque estar preocupado constantemente com o que os outros pensam de nós vai trazer uma preocupação excessiva com a preocupação que pode levar a situações de estresse. O custo pode estar relacionado também à timidez. A necessidade constante de aprovação pode resultar em comportamentos mais reservados, com medo de expressar as nossas verdadeiras vontades e essência, contribuindo ainda mais para a timidez. O custo também pode estar relacionado com a autoestima. Dependendo da situação, a autoestima pode ser afetada negativamente. Se não recebemos a aprovação desejada, podemos nos sentir desvalorizados. Já com relação aos benefícios do pensamento, preciso da aprovação das pessoas, pode existir um esforço por atenção. O pensamento ele pode motivar esforços para obter a atenção das pessoas e pode ser benéfico em alguma situação social ou profissional. Então, quando avaliamos o custo-benefício, nós percebemos que os custos emocionais, como ansiedade, timidez, o impacto na autoestima, superam os benefícios de buscar constantemente a aprovação. Para fazer uma boa análise de custo-benefício, você deve identificar o pensamento, ou seja, reconhecer o pensamento automático. No exemplo que eu citei, o pensamento automático é: preciso da aprovação das pessoas. Você também deve avaliar os custos-benefícios. Avalie como esse pensamento impacta na sua vida e explore se há benefícios ou ganhos reais. Depois você precisa ponderar os benefícios que realmente valem e os custos que estão associados a esse pensamento. Vale a pena realmente manter esse pensamento? Quando você analisa o custo-benefício dos pensamentos ansiosos, você abre espaço para escolhas mais saudáveis, positivas e coerentes. A segunda estratégia para lidar com pensamentos de ansiedade é: examine a lógica dos seus pensamentos. A lógica dos nossos pensamentos desempenha um papel fundamental na nossa jornada de autoconhecimento, porque às vezes os nossos pensamentos nos levam a conclusões precipitadas e entender a lógica por trás deles é crucial. Imagine que você tem o seguinte pensamento: eu sou um fracasso porque eu tive um mau resultado na prova. Essa é uma conclusão que talvez não siga logicamente a premissa. Então vamos descobrir como avaliar isso. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o pensamento automático. No exemplo que eu dei, o pensamento automático é: sou um fracasso por causa do resultado na prova. Em seguida, você vai precisar analisar a conclusão desse pensamento. Analisar se essa conclusão é realmente lógica para aquela situação, para então você questionar se há outras interpretações possíveis. Então questione: ter um mau resultado no teste realmente significa que você é um fracasso? Agora você precisa reformular.
Considere maneiras mais equilibradas de interpretar a situação sem conclusões precipitadas. Usando o exemplo do pensamento automático, sou um fracasso por causa do resultado na prova, o resultado ruim na prova pode estar atrelado ao fato de você não ter conseguido estudar todo o conteúdo, ou de você não dominar o assunto que foi abordado, ou de você estar num momento difícil na vida que prejudicou o teu desempenho. Se o resultado do teste não foi o ideal, o que isso realmente diz sobre você, sobre a sua capacidade geral? Como essas conclusões influenciam a sua autoimagem? Perceba que, nessa situação, a lógica do pensamento ela não é verdadeira, porque a conclusão de ser um fracasso não se sustenta. É muito importante que você entenda que quando nós examinamos a lógica dos nossos pensamentos, nós ganhamos clareza e principalmente discernimento. A terceira estratégia para lidar com pensamentos de ansiedade é qual é a prova a favor e qual é a prova contra esse determinado pensamento. Às vezes, nós ficamos presos em pensamentos sem ter todas as informações necessárias. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagine que você tem o seguinte pensamento: eu me sinto ansioso porque eu acho que vou fracassar. Essa é uma afirmação carregada, certo? Vamos analisar as provas a favor e as provas contra essa ideia. Aqui, a primeira coisa é listar as provas que apoiam esse pensamento, que sustentam ele. O que te faz pensar que você vai fracassar? Depois, você deve buscar provas que refutem esse pensamento. Existem experiências passadas na minha vida, experiências de sucesso, que estão sendo ignoradas? Quando você analisar as provas, você pode descobrir que, na verdade, existem muitas razões para acreditar no seu sucesso mais que no seu fracasso. Ou seja, analisar as provas dos nossos pensamentos é uma ferramenta poderosa para construir uma mentalidade mais fundamentada. A quarta estratégia para lidar com o pensamento de ansiedade é distingua possibilidade de probabilidade. Muitas vezes deixamos nossa mente ser dominada por probabilidades assustadoras. A questão é, o quão provável são essas probabilidades? Imagine que você tem o seguinte pensamento: eu posso ter um ataque cardíaco se eu estiver ansioso. Isso é uma probabilidade real, mas quão provável ela é? Aqui a primeira coisa a se fazer é identificar a possibilidade. É reconhecer a possibilidade preocupante. Nesse exemplo que eu te falei, a possibilidade preocupante é: eu posso ter um ataque cardíaco. Em seguida, você deve fazer uma avaliação dessa probabilidade. Analise quão provável é essa possibilidade. Existe uma base real para pensar que isso é altamente possível? Depois, aposte no resultado. Se for uma aposta, você colocaria suas fichas nessa possibilidade ou contra essa possibilidade. Às vezes, visualizar isso de forma prática pode trazer clareza para as coisas. Ao distinguir entre possibilidade e probabilidade, você pode perceber que, embora algo seja possível de acontecer, pode ser altamente improvável. Diferenciar esses dois conceitos é a chave para desarmar pensamentos ansiosos. A quinta estratégia para lidar com pensamentos de ansiedade é: o que significaria ou o que aconteceria se ocorresse a situação tão temida? Se em algum momento você já se pegou pensando: e se o meu coração batesse rápido demais? E se eu tivesse um ataque de pânico? Saiba que esse é um pensamento comum em situações de ansiedade. Imagine antecipar que, se o meu coração bate rápido, eu poderia então entrar num ciclo preocupante de pânico, de desmaios ou até de coma. Para lidar com esses pensamentos, nós precisamos identificar o e se ansioso daquela situação. Reconheça quando a sua mente começa a criar cenários preocupantes. No exemplo que eu falei, seria pensar: e se o meu coração acelerasse? Depois, você precisa explorar as consequências. Pergunte a si mesmo: o que significaria se isso acontecesse? Por que seria um problema? Explore as possíveis consequências desse pensamento. Em seguida, questione as piores hipóteses, as mais catastróficas. Avalie o quão prováveis e realistas são essas consequências. Às vezes, a mente nos leva ao extremo e questionar isso é crucial. É fundamental que você saiba que, ao antecipar, você pode perceber que muitas vezes as piores hipóteses são menos prováveis do que elas parecem.
Tenha consciência de que desvendar o e si ansioso é uma jornada que precisa ser trilhada. A sexta estratégia para lidar com pensamentos de ansiedade é a técnica do duplo padrão. Quem nunca foi mais crítico consigo mesmo do que seria com um amigo? A técnica do duplo padrão, ela nos ajuda a repensar essas avaliações internas. E nós podemos utilizá-la, da seguinte maneira. Quando você se pega pensando negativamente sobre si mesmo, se pergunte: eu aplicaria o mesmo pensamento aos outros como eu aplico a mim mesmo? E por quê? Em seguida, precisamos refletir sobre a situação. Se um amigo ou uma amiga tivesse nessa situação e tivesse esse pensamento, o que eu diria para ele ou para ela? Depois, identifique onde você está sendo mais crítico consigo mesmo do que seria com os outros. É importante que você compreenda que quando você percebe o duplo padrão, você pode começar a cultivar uma abordagem mais compassiva em relação a si mesmo. Desafiar o duplo padrão é uma ferramenta poderosa para cultivar a autocompaixão. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não se esqueça de deixar um comentário compartilhando suas experiências ou perguntas. Antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o entendimento sobre a ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!